Então, vamos lá, avaliadores do Redijaê. Eu sou a professora Janeide Santos, professora do MTEC, e estou aqui para discutirmos hoje a competência de número 5. Vamos lá, a competência é importante, que depende de muita atenção de você como avaliador. Vamos lá. Então, vamos discutir essa competência importante, essa competência que diz muito acerca do conhecimento de mundo que este estudante traz e sua capacidade como cidadão de intervir nos problemas nacionais e, quem sabe, internacionais. Vamos lá. Competência número 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Alguns elementos aqui eu já quero que a gente comece já a observar no próprio texto da competência 5 prevista no Exame Nacional do Ensino Médio. Elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado. Problema abordado é aquele problema que o próprio estudante, o próprio candidato, já apresentou ao longo do seu texto. Ele apresentou um problema e, neste momento, ele vai pensar como solucionar este problema. É por isso que a gente diz que, neste momento, a demonstração da cidadania, dessa competência para intervir nos problemas sociais, ela precisa vir à tona. E outro elemento importantíssimo, respeitando os direitos humanos. E é aí que entra a questão da sensatez de quem está avaliando o texto. Vamos lá, vamos esmiuçar esses aspectos aqui através do slide. O quinto e último aspecto a ser avaliado no texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado. Aquilo que nós acabamos de falar. Além de apresentar uma tese sobre o tema, apoiada em argumentos, que é o que a gente vai trazer, vai observar se o aluno trouxe lá no parágrafo de desenvolvimento, a redação deve oferecer uma proposta de intervenção na vida social, ou seja, uma solução para o problema. Então, aqui nesse slide, eu já apresento para vocês os 3 aspectos que formatam o texto dissertativo argumentativo. Lá no parágrafo de introdução, nós vamos observar se o aluno traz o tema, traz uma tese, defende uma tese. Nos parágrafos de desenvolvimento, ele vai trazer elementos que reforcem, essa tese que ele apresenta lá no parágrafo de introdução. E lá no parágrafo de conclusão, nós vamos observar se ele traz essa proposta de intervenção, que é o tema da discussão que nós estamos fazendo agora. Por isso, nesta competência, vamos avaliar se o candidato elabora a proposta de intervenção de forma detalhada, se está relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, observem que são 3 elementos em um só. Não basta criar uma proposta de intervenção, ela tem que estar articulada ao tema, ao tema que o próprio aluno vem discutindo ao longo do texto, e se ela está articulada à discussão. Então, não basta fazer uma boa produção, essa produção ela tem que estar articulada àquilo que ele vem trazendo ao longo do texto. E nós temos que estar com os olhos atentos nesse momento para não sermos aí envolvidos, às vezes, por uma boa escrita, mas essa escrita nem sempre está relacionada diretamente ao tema que ele vem defendendo. Então, por isso, uma solução, Então, o que esse aluno, ele precisa, Esse estudante precisa trazer para este texto? O que é que nós vamos observar neste texto? Se ele traz uma solução que promova mudança efetiva na realidade, então, para isso, a gente precisa trazer aqui alguns elementos que são importantíssimos e essa dica aqui vai facilitar o trabalho de vocês. Ele precisa trazer essa proposta de intervenção, mas precisa trazer quem faz, Quem é que vai executar? Então, a gente vai chamar de agente dessa ação. Outro elemento, o que faz, O que é que vai fazer? Então, alguém vai fazer algo, vai fazer o quê? Então, aí a gente vai chamar de ação em si.
E o depois é como se faz, né? A execução e a viabilidade dessa ação. Muitas vezes o estudante propõe uma ação que é até muito bonita, muito interessante, mas que não é factível, não é executável. E ele precisa trazer, e a gente precisa observar se ele trouxe uma ação que seja executável. Então, esses 3 elementos ele não pode deixar de aparecer aí no parágrafo de conclusão, ou seja, na proposta de intervenção. A falta de um desses componentes deixa a proposta de intervenção incompleta, sendo avaliada como nível 2. Né? Então, ele cai o nível dessa produção se ele deixa de assinalar quem são esses elementos, esses agentes dessa ação. E prosseguimos dizendo: se o intuito do Enem é, através da sua redação, promover discussões de grande relevância social, é importante que se envolva diversas esferas da sociedade na solução do problema levantado. Aí nós vamos observar se os alunos trouxeram os agentes mais comuns, né? Quem são os agentes mais comuns para resolver problemas sociais? Os que mais aparecem, né? Os que são naturalmente determinantes para essas ações. O governo, né? Em alguns casos, a intervenção pode vir da família, a mídia, a escola, as ONGs, né? Chamadas de ONGs, a igreja, os cidadãos e etc. Né? A comunidade em si, a sociedade organizada. Então, esses são os elementos que frequentemente aparecem e que demonstram que esse aluno tem um nível de leitura sobre o assunto. Vamos observar um exemplo de um texto que recebeu o nível 5 na competência de número 5. Vamos ver? Conforme o filósofo Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Logo, não se deve deixar que a criança seja educada pela televisão e torne-se consumista. Cabe ao Estado interferir com a legislação contra a publicidade abusiva. Aos pais, alocar mais atenção aos petizes. À mídia, a subordinação a uma possível lei ou mitigar a apelação em seus anúncios, retratando os produtos de maneira neutra, e às escolas, brinquedotecas, que endossem o compartilhamento de brinquedos, amenizando o individualismo, e palestras que alertem sobre a alimentação saudável e as condições sociais e econômicas que não podem consumir exacerbadamente a fim de conscientizar as crianças. O que eu quero que a gente observe aqui? Os elementos, né, que podem auxiliar na resolução deste problema, e aí se falava de publicidade infantil, era o tema dessa redação, eles estão claros, né? Ele chega a ser muito detalhista, esse estudante ele chega a ser, né, esmiuçar bastante, deixar claro a ação e cada um desses agentes para esta ação. É o que a gente observou lá. Nós podemos voltar ali no slide e observar. Coube ao Estado uma determinada ação, coube à família, né, uma outra determinada ação, a mídia e a escola. Ou seja, ele envolve todos os elementos que têm representação na sociedade. Agora nós vamos apresentar as referências da aula de hoje. E aqui chegamos à conclusão de mais uma etapa, a competência de número 5. Essa competência é muito importante para o estudante, importante para você também, avaliador, observar esses aspectos aí que nós trouxemos. Então, esperamos ter colaborado para mais uma etapa e vamos em frente.